Eu até estou com um projeto social que vai ser futuramente, deve sair pelo ano que vem, que vai ser patrocinado até pela CCR, que vai pegar mais para as crianças, em torno de 260 crianças que a gente está fazendo. A gente deve começar pequeno em função de... o meu objetivo depois de ser atleta é ver a ginástica evoluir, ver o esporte nacional evoluir, porque a gente só teve acesso a muitos esportes no Brasil em função dos Jogos Pan-Americanos, em função de que trouxe para o Brasil um campeonato de grande porte, as pessoas e as crianças olharam, quero ser que nem esse atleta, quero ser que nem aquele. E para isso depende de estruturas, né? Depende de empresas de que acreditem em resultados, visem um futuro. Existe uma lei do incentivo fiscal, da isenção do imposto de renda, que pode ajudar com isso, que grandes empresas, sem dúvida, podem fazer com que faça a diferença, que tem que fazer a diferença. Não pode acreditar só no atleta depois da medalha, tem que acreditar como uma base. E para ter uma base tem que ter mais clubes, tem que ter... A evolução tem que ser como um todo, não adianta só uma pessoa querer que o Brasil vá para frente, sendo que muitas não querem que vá. Isso é um exemplo que eu estou dizendo. E qual foi o grande intervalo? Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco retomando esse assunto. Bom, estamos de volta com o Diego Hipólito neste terceiro e último bloco do 3-1. Diego, o professor Geraldo ia lhe fazer uma pergunta quando nós interrompemos, então vamos dar sequência. Diego, qual foi o grande legado deixado pelos Jogos Pan-Americanos, em questão de instalações e material para a ginástica olímpica, que foi deixado aqui para vocês, para o desenvolvimento da ginástica aqui no Brasil? Na ginástica, a Olimpíada passada conseguiu ir a 2 finais. A Daniele, minha irmã, no individual geral, e a Daiane no solo. Essa vez a gente foi a 6 finais. Por mais que não tenha existido uma medalha, existe uma evolução muito grande. E isso também é em função dos Jogos Pan-Americanos, porque as pessoas começaram a ter um acesso maior. Agora a gente tem uma estrutura lá para um poliesportivo muito grande para ter campeonatos mundiais. Foi até o Campeonato Mundial em 2007 do judô, que foi um mundial bastante grande, conseguiram 3 medalhas de ouro. E as pessoas podem acreditar um pouco mais, só que a gente ainda precisa ter empresas incentivando um pouco mais. Eu não digo nada só por mim, eu sou livre para ter novos patrocinadores, mas graças a Deus hoje eu ainda estou com os meus patrocinadores que podem me manter. Só que tem que ter, as prefeituras têm que evoluir, tudo tem que ter uma coisa mais destinada, tem que ser mais focado e mais organizado para que a gente possa incentivar também a categoria de base. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. Diego, qual é o seu próximo desafio? O desafio nunca é um desafio, quer dizer, sempre é um desafio, né? Eu tenho agora a grande final, que só participam os 8 melhores do mundo, no qual eu sou líder do ranqueamento, que eu vou estar participando praticamente com todos os atletas que eu participei nas Olimpíadas. E acho que é esse. Vai ser dia 15 de dezembro, em Madrid. E ano que vem tem muitas competições também pela frente, mas esse é o mais importante que vem nesses últimos meses. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Véspera de competição, como é que é a sua noite? Eu não tenho problema não, eu durmo igual. Quando eu era mais novo eu tinha problema em dormir. Até antes das Olimpíadas eu dormia super bem, antes dos meus mundiais eu dormia super bem. Eu não tenho muito problema com sono não. Meu problema é se eu dormir muito. Eu não posso dormir mais que 8 horas. Se eu dormir mais que 8 horas, eu vou ficar indisposto. E eu tenho facilidade realmente de dormir, mas eu não sou uma pessoa... O pior é que eu não sou dorminhoco, eu durmo pouco. Eu durmo até muitas vezes muito pouco. Eu durmo 6 horas. Meu normal é dormir 6 a 7 horas. Mas essa história de que você dorme no cinema, dorme assistindo jogo de futebol, isso é verdade? Isso é verdade. Tudo que eu não tenho ação, tudo que eu não tenho movimento, me dá sono. Eu não gosto de... O que eu gosto de fazer, meu lazer, o que é? Ir na praia, andar de skate, jogar vôlei, tudo que tenha movimento. Quando eu fico parado, é uma coisa que eu não gosto. Eu não me sinto à vontade. Eu gosto de estar
andando, fazendo alguma coisa. Por isso que minha vida é muito agitada, mesmo fora da ginástica, eu gosto de estar fazendo alguma coisa. Agora não é perigoso, não, andar de skate às vésperas de uma competição, cair, porque se machucar? a gente tem muito propriocepção, né? A gente tem muito movimento no pé, não é perigoso, não. Pra gente é mais tranquilo. E eu não ando com skate normal, eu ando com um long, né? Que ele é maior, ele tem uma estatura melhor no chão, então é mais fácil de andar. Por que vocês tiveram essa dificuldade com o tablado? Não houve treinos lá antes, com o A mesmo gente tablado treinou da antes, competição? Mas o que acontece é que de marca para marca tem uma diferença muito grande. E a gente fez até um treinamento na Bielorrússia, 2 meses antes, 1 mês e meio antes das Olimpíadas, no tablado que seria o tablado olímpico, que é a mesma marca. Só que chegou na Olimpíada, eles mudaram o tablado. Eles fizeram um acordo entre 2 marcas e o tablado ficou muito diferente, muito diferente. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, que não é uma coisa comum eu ter muitas quedas no treinamento. Eu geralmente, num treino de solo, caio de 1 a 2 vezes. Eu caí assim umas 10 vezes por treino na Olimpíada. Eu não conseguia fazer, eu falava assim, gente, não é possível, porque não era falta de concentração, o solo não respondia. E os principais atletas, estava acontecendo a mesma coisa. Meu maior rival, que era o romeno, caiu 2 vezes nas Olimpíadas. E é um atleta muito mais experiente do que eu. E existiu, assim, no mínimo, que eu tenha visto, uns 20 atletas que se machucaram no solo. E isso aí não te não preocupou, você sabendo que estava tendo um problema sério ali no tablado? Eu conseguia fazer, até porque quando eu fiz no primeiro dia, eu falei assim, tá tranquilo. E no segundo dia não foi isso também que me atrapalhou. Não foi porque o tablado estava jogando menos. Porque a adrenalina na hora da competição é muito maior. Quando você fala o tablado está jogando, quer dizer o quê? Aquele porque impulsiona. no tablado ele impulsiona. Ele não é como você fazer no chão. Ele tem que tirar um pouco do seu impacto para você não se machucar. Então, esse tablado estava tirando um impacto como todos os outros, só que ele impulsionava menos. Você já ouviu falar da condição zen? Como dizer assim, você fazer um exercício e quando você só tem a sua consciência retorna no momento que você acaba. Quer dizer, durante aquele 1 minuto e pouco, o que se processa na sua cabeça? Mas, desculpa, o que acontece é que o atleta de ginástica tem uma consciência corporal muito grande. Sim. É mais do que fração de milésimos de segundos, eu tenho que ter noção do meu corpo, porque senão eu posso me machucar muito grave. Sim, Os mas- nossos saltos são 2 mortais no ar, com muitas piruetas. Mas você não controla o movimento. Se você for controlar, você pode entrar numa Não, paralisia dá de pra análise, contro- não? Não dá para controlar. Por exemplo, No meio do salto, se eu não estiver bem, eu vou flexionar a perna. No primeiro dia, a minha terceira acrobacia, no meio da acrobacia eu mudei. Sem autorização, sem você não pedido. correu risco, não? Não, o risco seria se eu continuasse. Porque eu vi que como eu bati, na hora que eu bati, eu falei, bati um pouco mole. Isso é uma decisão que não tem nem Será tempo. que você É já não está reflexo? É automatizado? por reflexo. Por reflexo. É reflexo. Quer A dizer- consciência corporal, porque é tanto tempo que a gente trabalha os saltos, as acrobacias, que a gente tem uma consciência corporal muito grande para não se machucar. Mas essa Agora- consciência corporal, um minutinho só, ela existe, a consciência corporal. Veja bem, você não tem tempo, veja bem, de querer interferir. Por exemplo, no tênis, uma bola que vem, um saque de 200 quilômetros, se o tenista for pensar em bater, ele vai errar. Aquilo é automático. Então, você tem uma automatização, porque, veja bem, o condicionamento que você faz, ela é neural, é cerebral. Isso você tem. A mesma coisa que dirigir um automóvel. Você pode estar conversando aqui com o professor Bernardes, dirigindo. Mas você tem todos os movimentos automáticos, automatizados. Você não precisa pensar para frear, você não precisa pensar para fazer mudança, coisa nenhuma. Não é como um carro. A questão de diferente da ginástica é que são piruetas a mais. E não é um giro, são 360 graus a mais. Eu deixei de fazer na Olimpíada, na hora, 360 graus a mais. E eu fiz o outro salto. Se eu fosse fazer só desistir, eu teria feito com o corpo estendido. Com o corpo estendido. Eu pensei, não, vou fazer grupado. Eu fiz com a perna flexionada, abrindo, para cravar no final. E isso eu não decidi na corrida. Eu decidi porque são vários saltos em conjunto. Eu fiz um salto, quando eu bati, eu senti minha perna, não, eu vou grupar. No meio do salto eu pensei. Porque os saltos realmente são condicionados, já se torna automático, já se torna realmente É isso que eu quero dizer. Não, eu concordo com isso. Mas